Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 17. Prezada doutora O'Donnell, a senhora me pediu para escrever sobre minhas mais antigas lembranças de infância. Ouvi dizer que poucas pessoas guardam memórias de sua vida antes dos 3 anos de idade, porque o cérebro imaturo não adquiriu a habilidade de processar a linguagem. E nós precisamos da linguagem para interpretar as visões e sons que experimentamos durante a infância. Qualquer que seja a explicação para a amnésia da infância, ela não se aplica a mim. Posso chamar à mente imagens claras que, creio, remontam de quando eu contava cerca de 11 meses. De certo, a senhora irá considerar essas imagens como lembranças fabricadas, criadas a partir de histórias que posso ter ouvido de meus pais. Eu lhe asseguro, essas memórias são absolutamente reais. E, se meus pais estivessem vivos, eles iriam lhe dizer que minhas lembranças são precisas e que não poderiam ter se baseado em histórias que posso ter ouvido. Pela própria natureza dessas imagens, esses não são eventos sobre os quais minha família teria falado. Lembro de meu berço, sua madeira pintada de branco, sua grade marcada por meus dentes. Um cobertor azul com algum tipo de criaturinhas impressas nele. Pássaros ou abelhas, talvez ursinhos. E sobre o berço, um mecanismo flutuante que agora eu sei que era um mobile, mas que na época parecia uma coisa mágica. Sempre brilhando, sempre se mexendo. Estrelas, luas e planetas, meu pai me disse mais tarde, são exatamente o tipo de coisa que ele penduraria sobre o berço de seu filho. Ele era engenheiro aeroespacial e acreditava ser possível transformar qualquer criança num gênio meramente estimulando o cérebro em crescimento, fosse com móveis, cartões com figuras ou fitas gravadas com a voz de seu pai recitando a tabuada. Sempre fui bom em matemática, mas essas são memórias que eu duvido que possam lhe interessar. Não, a senhora está procurando pelos temas mais sombrios, não por minhas lembranças de berços brancos e móveis bonitos. A senhora quer saber por que eu sou como sou. Portanto, suponho que deva lhe contar sobre Mary Donnelly. Soube seu nome anos depois, quando contei a uma tia sobre minhas lembranças antigas, e ela disse: "Meu Deus, você realmente lembra de Mary?" Sim, realmente, eu lembro dela. Quando eu chamo à mente as imagens de meu quarto de bebê, não é o rosto de minha mãe, mas o rosto de Mary que olha para mim sob as grades de meu berço. Pele branca, maculada por uma única verruga pousada em sua bochecha como uma mosca preta. Olhos verdes que são a um só tempo belos e frios. E seu sorriso. Até uma criança pequena como podia ver aquilo para o que os adultos eram cegos. Há ódio naquele sorriso. Ela odeia a casa na qual trabalha. Ela odeia o fedor das fraldas. Ela odeia meus choros de fome que interrompem seu sono. Ela odeia as circunstâncias que a trouxeram a esta cidade quente do Texas, tão diferente de sua Irlanda nativa. E mais do que tudo, ela me odeia. Eu sei que ela me odeia, porque ela demonstra isso de uma dúzia de formas sutis. Ela não deixa nenhum indício de seus maus tratos. Não. Ela é inteligente demais para isso. Em vez disso, seu ódio toma a forma de sussurros raivosos, suaves como sibilos de cascavel, enquanto ela se inclina sobre meu berço. Eu não posso compreender as palavras, mas escuto seu veneno, e vejo o ódio em seus olhos estreitos. Ela não negligencia minhas necessidades físicas. Minha fralda está sempre limpa e minha garrafa de leite está sempre quente. Mas secretamente, sempre há beliscões, torcidas de pele, e álcool ardendo em minha uretra. Naturalmente eu grito, mas nunca ficam cicatrizes ou contusões. Eu sou apenas um bebê com cólicas. É isso que ela diz aos meus pais. Um bebê com um temperamento agitado. E pobre Mary, tão trabalhadora. É ela quem precisa lidar com o fedelho chorão, enquanto minha mãe comparece aos seus eventos sociais. Minha mãe, com seu cheiro de perfume e casaco de pele. Portanto, é disso que eu me lembro. Das pontadas de dor lancinante. Do som de meu próprio choro. E da pele branca do pescoço de Mary pairando sobre o meu berço para me dar um beliscão ou torcer minha pele macia. Não sei se o ódio é um sentimento acessível a uma criança tão pequena como eu era então. Sem a capacidade de raciocinar,
O melhor que podemos conseguir é associar causa e efeito. E devo ter compreendido, ainda naquela época, que a fonte de meu tormento era uma mulher de olhos frios e pescoço branco como leite. Sentada à sua mesa, Rizzoli fitava a caligrafia meticulosa de Warren Hoyt, as linhas respeitando com precisão ambas as margens, as palavras pequenas e firmes marchando numa linha reta através da página. Embora ele tivesse escrito a carta à tinta, não havia correções ou palavras riscadas, cada sentença já estava organizada antes que a caneta tocasse o papel. Rizzoli pensou nele curvado sobre a página, dedos finos envolvendo a esferográfica, pele roçando no papel, e subitamente ela sentiu uma necessidade quase desesperada de lavar as mãos. No banheiro feminino, Rizzoli esfregou-se com água e sabão, numa tentativa de erradicar qualquer vestígio de Hoyt. Porém, mesmo depois de ter lavado e secado as mãos, ainda se sentia contaminada, como se as palavras dele tivessem se infiltrado como veneno através de sua pele. E havia mais cartas como essa para ler, mais veneno a ser absorvido. Tomou um susto ao ouvir uma batida na porta do banheiro. Rizzoli, você está aí? Era Dean. Estou. Gritou. Estou com o videocassete preparado na sala de reuniões. Já estou indo. Ela se olhou no espelho e não ficou feliz com o que viu. Olhos cansados, expressão de confiança abalada. Não permita que ele a veja assim, pensou. Abriu a bica, jogou água fria no rosto e se secou com uma toalha de papel. Em seguida empertigou-se e respirou fundo. Melhor, pensou, olhando o próprio reflexo. Nunca deixe que eles a vejam suar. Entrou na sala de reuniões e cumprimentou Dean com um leve aceno de cabeça. Certo, estamos prontos. Dean já havia ligado o televisor e o vídeo. Pegou o envelope de cartolina que O'Donnell lhe dera e introduziu a fita. Está com a data de 7 de agosto, informou. Apenas 3 semanas atrás, pensou Rizzoli, incomodada com o quanto aquelas imagens, aquelas palavras, seriam recentes. Sentou à mesa da sala de reuniões, caneta e bloco na mão para tomar notas. Comece. Dean inseriu a fita e pressionou play. A primeira imagem que viram foi a bem vestida O'Donnell, parada diante de uma parede branca pintada a cal, parecendo incongruentemente elegante em seu taier azul. Hoje é 7 de agosto. Estou na instituição Souza Baranowski em Shirley, Massachusetts. Este indivíduo é Warren D. Hoyt. A tela da TV ficou preta. Então uma nova imagem apareceu. Um rosto tão abominável a Rizzoli que ela estremeceu em sua cadeira. Aos olhos de qualquer outra pessoa, Hoyt pareceria um sujeito comum, alguém que se podia esquecer. Seus cabelos castanho claros estavam cortados bem rentes, e seu rosto tinha a palidez do confinamento. A camisa de brim, em azul prisão, estava um pouco folgada demais para seu corpo esguio. As pessoas que o haviam conhecido em sua vida cotidiana descreviam-no como agradável e educado, e era essa a imagem que ele projetava na gravação em vídeo. Um homem jovem, agradável, inofensivo. O olhar dele se desviou da câmera, e ele se concentrou em alguma coisa que estava fora da tela. Eles ouviram uma cadeira arranhar o chão e em seguida a voz de O'Donnell falando. Está confortável, Warren? Sim, estou. Podemos começar, então? Quando quiser, doutora. O'Donnell. Ele sorriu. Não vou a lugar nenhum. Muito bem. Um estalo da cadeira. Um pigarreio de O'Donnell. Em suas cartas, você já me contou muito sobre sua família e sua infância. Tentei ser o mais completo possível. Acho que é importante que você entenda cada aspecto de quem eu sou. Sim, eu aprecio isso. Não é sempre que tenho a oportunidade de entrevistar alguém tão bem articulado quanto você. Certamente não alguém que tenta ser tão analítico com seu próprio comportamento. Hoyt deu com os ombros. Bem, você conhece o ditado sobre a vida não examinada. Ela não vale a pena ser vivida. Mas às vezes podemos exagerar em nossa autoanálise. É um mecanismo de defesa. Intelectualismo como meio de nos distanciar de nossas emoções cruas. Hoyt fez uma pausa, e então disse, num tom levemente sarcástico. A senhora quer que eu fale sobre sentimentos. Sim. Algum sentimento em particular? Quero saber o que faz homens matarem. O que os atrai à violência. Quero saber o que se passa na sua cabeça. O que você sente quando mata outro ser humano. Durante alguns instantes ele não falou nada, meditando sobre a questão. Não é fácil de descrever. Tente. Pelo bem da ciência, o sarcasmo voltará à sua voz. Sim, pelo bem da ciência. O que você sente? Uma pausa longa. Prazer. A sensação é boa. Sim. Descreva-a para mim. Quer realmente que eu descreva? É o cerne da minha pesquisa, Warren. Quero saber o que você experimenta quando mata. Não é curiosidade mórbida. Eu preciso saber se você experimenta sintomas que possam indicar anormalidades neurológicas. Dores de cabeça, por exemplo. Sabores ou odores estranhos. O cheiro do sangue é muito agradável. Ele se calou. Oh, eu acho que choquei a senhora. Prossiga. Fale-me sobre sangue. Eu trabalhava com isso, a senhora sabe. Sim. Era técnico de laboratório. As pessoas pensam no sangue apenas como um fluido vermelho que circula em nossas veias. Como óleo de motor.
mas é uma substância muito complexa e específica. O sangue de cada pessoa é único, assim como cada assassinato é único. Não há um tipo específico para descrever, mas todos eles lhe dão prazer, alguns mais do que outros. Fale-me sobre o que você considera mais importante. O que mais lembra em particular? Há algo. Ele fez que sim. Há algo de que eu sempre lembro. Mais do que dos outros. Sim. Ele está sempre em minha mente. Por quê? Por que não o completei? Por que não tive oportunidade de desfrutá-lo? É como ter uma coceira que você não pode coçar. Você faz isso parecer trivial. É verdade. Mas com o tempo, até uma coceira trivial começa a consumir sua atenção. Ela está sempre lá, incomodando sua pele. A senhora já deve ter ouvido falar de cócegas no pé como forma de tortura. No começo pode não parecer nada, mas depois de dias sem alívio, isso se torna uma das formas mais cruéis de tortura. Acho que mencionei em minhas cartas que sei uma ou duas coisas sobre a história da crueldade do homem para com o homem. A arte de infligir dor. Sim, você escreveu sobre o seu interesse pelo assunto. Os torturadores sempre souberam que, com o tempo, o mais sutil dos desconfortos se torna intolerável. E essa coceira que você mencionou se tornou intolerável. Ela me mantém acordado à noite. Pensamento sobre como poderia ter sido. O prazer que me foi negado. Sempre fui uma pessoa meticulosa. Nunca deixei de acabar algo que tenha começado. Portanto, isso me perturba. Eu penso nisso o tempo todo. As imagens ficam voltando à minha mente. Descreva essas imagens. O que você vê, como se sente. Eu a vejo. Ela é diferente. Não é como as outras. Como assim? Ela me odeia. As outras não? As outras estavam nuas e assustadas. Conquistadas. Mas esta ainda está lutando contra mim. Eu sinto isso quando a toco. Sua pele está elétrica de raiva, embora ela saiba que eu a derrotei. Ele se inclinou para a frente, como se estivesse prestes a compartilhar seus pensamentos mais íntimos. Seu olhar não estava mais em O'Donnell, mas na câmera, como se pudesse enxergar através das lentes e fitar Rizzoli. Eu sinto a raiva dela, disse ele. Com um simples toque em sua pele, eu absorvo essa raiva. É como lava. Uma coisa líquida e perigosa. Energia pura. Eu nunca me senti tão poderoso. Queria me sentir assim de novo. Isso excita você? Sim. Eu penso no pescoço dela. Muito fino. Ela tem um pescoço bonito, branco. No que mais você pensa? Penso em tirar suas roupas. Penso no quanto seus seios são firmes. E sua barriga. Uma barriga bonita, lisa. As suas fantasias com a doutora Cordell são sexuais. Ele fez uma pausa. Pescou, como se tivesse sido acordado abruptamente de um transe. Doutora Cordell. Era dela que você estava falando, não era? A vítima que você nunca matou. Catherine Cordell. Ah, sim. Eu também penso nela. Mas não é sobre ela que estou falando. Sobre quem você está falando? Sobre a outra. Encarou a câmera com uma expressão tão intensa que Rizzoli sentiu seu calor. A policial. A mulher que encontrou você. É com essa mulher que você fantasia. Sim. O nome dela é Jane Rizzoli. Capítulo 18. Dean se levantou e apertou o botão stop no videocassete. A tela ficou vazia. As últimas palavras de Warren Hoyt pareciam pairar como um eco perpétuo no silêncio. Nas fantasias de Hoyt, Rizzoli fora despida de suas roupas e dignidade, reduzida a partes corporais nuas. Pescoço, seios, barriga. Ela se perguntou se era assim que Dean havia agora, se as visões eróticas que Hoyt conjurara tinham sido impressas também na mente de Dean. Ele se virou para ela. Rizzoli nunca havia achado o rosto dele fácil de ler. Mas naquele instante a raiva em seus olhos era inconfundível. Você entendeu? Não entendeu? Perguntou ele. Ele queria que você assistisse a esta fita. Ele deixou uma trilha de pedaços de pão para você seguir. O envelope com o endereço de O'Donnell conduziu à própria O'Donnell. As cartas dele, a esta fita. Ele sabia que, cedo ou tarde, você veria tudo isso. Rizzoli fitou a TV vazia. Ele estava falando comigo. Exatamente. Ele está usando O'Donnell como sua mídia. Quando Hoyt fala com ela, nesta entrevista, ele está na verdade falando com você, contando as fantasias dele, usando essas fantasias para assustar, humilhar você. Escute o que ele diz. Dean rebobinou a fita. Mais uma vez, o rosto de Hoyt apareceu na tela. Ela me mantém acordado à noite. Pensamento sobre como poderia ter sido. O prazer que me foi negado. Sempre fui uma pessoa meticulosa. Nunca deixei de acabar algo que tenha começado. Portanto, isso me perturba. Eu penso nisso o tempo todo. Dean apertou stop e olhou para ela. Como isso faz você se sentir? Saber que você sempre esteve na mente dele. Você sabe muito bem como eu me sinto. E ele também. Por isso ele queria que você ouvisse. Dean apertou fast forward e depois play.
Os olhos de Oit estavam focados na plateia que ele não podia ver. Penso em tirar suas roupas. Penso no quanto seus seios são firmes. E sua barriga. Uma barriga bonita, lisa. Mais uma vez Dean apertou stop. Ele encarou Risoli e ela enrubesceu. Não me diga. Você quer saber como eu me sinto sobre isso? Exposta? Sim. Vulnerável? Sim. Violentada? Ela engoliu em seco e desviou o olhar. Disse baixo, sim. Todas as coisas que ele quer que você sinta. Você me disse que ele sente atração por mulheres feridas. Por mulheres que foram violentadas. E é precisamente assim que ele está fazendo você se sentir agora. Com meras palavras numa fita de vídeo. Como uma vítima. Risoli levou os olhos abruptamente para Dean. Não, cortou ela. Não como uma vítima. Você quer que eu diga como estou me sentindo realmente agora? Como? Pronta para dilacerar aquele filho de uma puta. A resposta foi pura bravata, palavras lançadas ao ar. Mas pegou Dean de surpresa, e ele a fitou intrigado por um momento. Será que ele via como ela estava se esforçando para manter sua fachada de durona? Será que ele percebera o tom falso em sua voz? Para não permitir que ele percebesse seu blefe, Risoli emendou o assunto. Você está dizendo que ele sabia, já naquela época, que eu acabaria vendo isto, que a fita era destinada a mim. Você não teve essa impressão? Aquilo me pareceu como qualquer fantasia de um psicótico. Não qualquer fantasia. Não qualquer psicótico. Não qualquer vítima. Jane, ele estava falando sobre você. Falando sobre o que gostaria de fazer com você. Alarmes soaram através dos nervos de Risoli. Dean estava tornando a situação pessoal novamente, direcionando-a como uma flecha direto contra ela. Ele gostava de vê-la tremer. Por acaso isso servia a algum propósito além de acentuar seus medos? Na época em que isto foi gravado, ele já tinha planejado sua fuga. Continuou Dean. Não esqueça, foi ele que contatou O'Donnell. Ele sabia que ela conversaria com ele. Ela não poderia resistir à oferta. Ela era um microfone aberto, gravando tudo o que ele dizia, tudo que ele queria que as pessoas ouvissem. Você, em particular. Depois ele liberou uma sequência lógica de eventos que trouxeram direto até este momento, com você assistindo à fita. Alguém pode ser tão brilhante assim. E Warren Oit não é? Perguntou ele. Era outra flecha disparada para perfurar suas defesas. Para enfatizar o óbvio. Ele passou um ano atrás das grades. Ele teve um ano para acalentar suas fantasias. E todas elas eram sobre você. Não. Era Catherine Cordell que ele queria. Sempre foi Cordell. Não foi o que ele disse a O'Donnell. Então ele estava mentindo. Por quê? Para chegar até mim. Para me abalar. Então você concorda. Esta fita tinha como propósito acabar em suas mãos. É uma mensagem direcionada a você. Risoli permaneceu olhando para a tela de TV vazia. O fantasma do rosto de Oit ainda parecia fitá-la. Tudo que fizera até agora tivera como propósito abalar seu universo, destruir sua paz de espírito. Oit fizera a mesma coisa com Cordell antes de tentar matá-la. Queria suas vítimas aterrorizadas, abatidas pela exaustão. Colhia sua presa apenas depois que ela estava amadurecida pelo medo. Risoli não tinha negações para oferecer. Nenhuma defesa contra o óbvio. Dean sentou-se e olhou para ela sobre a mesa. Acho que você deveria retirar-se desta investigação, sugeriu em voz baixa. Risoli fitou, chocada. Retirar-me? Ficou pessoal. Entre mim e um criminoso sempre é pessoal. Não a este nível. Ele quer você neste caso para poder fazer seus joguinhos. Ele se insinuou em cada aspecto da sua vida. Como líder da investigação, você está visível e acessível. Completamente imersa na caçada. E agora ele está começando a montar a cena do crime visando a você. Para se comunicar com você. Mais um motivo para eu continuar no caso. Não. Mais um motivo para você se retirar. Para colocar distância entre você e Oit. Agente Dean, eu nunca me retirei de nada, retrucou Risoli. Depois de uma pausa, Dean disse secamente. Não, eu não consigo imaginar você fazendo isso. Agora era ela quem estava inclinada para a frente, numa atitude de confrontação. Qual é o seu problema comigo, afinal? Você está pegando no meu pé desde o começo. Falou com o Marquete pelas minhas costas. Levantou dúvidas a meu respeito e... Nunca questionei a sua competência. Então, qual é o seu problema comigo? Ele respondeu à raiva de Risoli num tom calmo e razoável. Considere com quem estamos lidando. Um homem que você já caçou. Um homem que culpa você por sua captura. Ele ainda está pensando no que gostaria de fazer com você. E você passou o mesmo ano tentando esquecer o que ele fez. Ele está louco por um segundo ato, Jane. Oit está deitando os alicerces, atraindo você para onde ele a quer. Não é um lugar seguro para se estar. É realmente com minha segurança que você está preocupado. Está insinuando que eu tenho objetivos secretos. Eu não teria como saber. Ainda não decifrei você. Ele se levantou e caminhou até o videocassete. Ejetou a fita e a colocou de volta no envelope. Ele estava tentando ganhar tempo enquanto pensava numa resposta crível. Dean sentou-se novamente e olhou para ela. A verdade é que eu também ainda não decifrei você. Ela riu.
Ela fez um gesto, mostrando a si mesma. Eu sou isto que você está vendo. Tudo que vejo é uma policial. E quanto a Jane Rizzoli, a mulher, uma e a outra são a mesma. Você sabe que isso não é verdade. Você não permite que ninguém veja por trás do seu distintivo. O que eu devia deixar que vissem? Que eu não tenho aquele cromossomo Y que eles prezam tanto. Tudo que eu quero que eles vejam é o meu distintivo. Ele se inclinou para a frente, seu rosto perto o bastante para invadir o espaço pessoal dela. Isto diz respeito à sua vulnerabilidade enquanto alvo. Diz respeito a um criminoso que já sabe como mexer com a sua cabeça. Um homem que conseguiu se aproximar de você sem que percebesse. Da próxima vez eu saberei. Saberá mesmo. Fitaram-se, rostos tão próximos quanto dois amantes. A flecha de desejo sexual que varou Rizzoli foi tão repentina e inesperada que pareceu provocar dor e prazer ao mesmo tempo. Recuou abruptamente, rosto corado. E ainda que os olhares dos dois tenham se cruzado a uma distância segura, Rizzoli ainda se sentia exposta. Não era boa em ocultar suas emoções e sempre sentirá-se terrivelmente inadequada ao flertar ou se envolver em todos aqueles joguinhos que transcorrem entre homens e mulheres. Esforçando-se para manter sua expressão imutável, descobriu que não podia continuar olhando para ele sem se sentir transparente. Você deve compreender que haverá uma próxima vez, insistiu ele. E agora não é apenas o Hoyt. Eles são dois. Se isso não assusta você, deveria. Rizzoli baixou os olhos para o envelope que continha a fita de vídeo com a gravação que Hoyt quisera que ela visse. O jogo estava apenas começando, com vantagem para Hoyt, e sim, ela estava amedrontada. Em silêncio, ela se pôs a juntar seus papéis. Jane, eu ouvi tudo que você disse. Não faz diferença para você. Faz? Ela olhou para ele. Quer saber de uma coisa? Posso ser atropelada por um ônibus da próxima vez que atravessar a rua. Ou posso ter um ataque cardíaco e cair dura aqui mesmo. Mas eu não penso nessas coisas. Não permito que elas ocupem os meus pensamentos. Sempre fiz isso. Os pesadelos. Eles realmente me abateram muito. Mas agora eu recuperei meu fôlego. Ou talvez apenas esteja tão cansada que não sinta mais nada. Assim, o melhor que posso fazer é colocar um pé na frente do outro e continuar marchando. É assim que se vence estas coisas. Você apenas continua marchando. É apenas isso que qualquer um de nós pode fazer. Rizzoli quase ficou aliviada quando seu bip tocou. Ele lhe deu um bom motivo para romper o contato visual e olhar para a tela do aparelhinho. Rizzoli sentiu-de observando-a enquanto ela caminhava até o telefone da sala de reuniões e discava. Cabelos e fibras. Volcho, respondeu uma voz. Rizzoli, você me bipou. É sobre aquelas fibras e nylon verdes. Aquelas que foram colhidas da pele de Gail Jäger. Encontramos fibras idênticas na pele de Karen Hagen. Então ele está usando o mesmo tecido para embrulhar todas as suas vítimas. Até aí nenhuma surpresa. Mas eu tenho uma surpresinha para você. E qual é? Eu sei que tecido ele usou. Eren apontou para o microscópio. As lâminas estão prontas para vocês. Deem uma olhada. Rizzoli e Dean sentaram-se de frente um para o outro, olhos pressionados nos óculos auxiliares do microscópio. Através das lentes, eles tiveram a mesma visão, dois fios, deitados lado a lado para serem comparados. A fibra da esquerda foi retirada de Gail Jäger. A da direita veio de Karen Hagen, disse Eren. O que você acha? Parecem idênticas, respondeu Rizzoli. E são. Ambos os fios são nylon do PON tipo 6.6, verde musgo. Os filamentos são extremamente finos, 10 por fio. Eren pegou uma pasta e tirou dois gráficos, que ela pousou no tampo da mesa. E aqui está novamente a espectrografia RTA. O número 1 veio de Jäger, o número 2 de Gen. Ela olhou para Dean. Está familiarizado com técnicas de reflexão total atenuada. Agente Dean? É um modo infravermelho, não é? Exatamente. Nós o usamos para distinguir tratamentos da superfície da fibra em si, para detectar elementos químicos que tenham sido aplicados ao tecido depois da tecelagem. E houve algum? Sim, uma camada de silicone, explicou Eren. Na semana passada, a detetive Rizzoli e eu pensamos nos motivos possíveis para esse tipo de tratamento de superfície. Não sabíamos para o que este tecido havia sido projetado. O que nós sabíamos era que essas fibras eram resistentes ao calor e à luz, e que os fios são tão finos que, se entrelaçados, seriam impermeáveis. Pensamos que talvez fosse uma tenda ou uma lona, disse Rizzoli. E para que serviria o acréscimo de silicone? Indagou Dean. Propriedades antiestáticas, respondeu Eren. Alguma resistência a esgarçamentos e água. Além disso, reduz a porosidade deste tecido a praticamente zero. Em outras palavras, nem ar pode passar por ele. Eren olhou para Rizzoli. Algum palpite sobre o que é isso? Você disse que já conhecia a resposta. Bem, eu tive uma pequena ajuda. Do laboratório da Polícia Estadual de Connecticut. Eren colocou um terceiro gráfico no tampo da mesa. Eles me passaram um fax com isto esta manhã. É uma espectrografia RTA de fibras de um caso de homicídio na zona rural de Connecticut. As fibras foram colhidas das luvas e da jaqueta de lã do suspeito.
Compare-as com as fibras de Karen-Hagen. O olhar de Risoli correu entre um gráfico e outro. Os espectros combinam. As fibras são idênticas. Certo. A única coisa diferente é a cor. As fibras dos nossos dois casos são verdes musgo. As fibras do homicídio em Connecticut vieram em duas cores diferentes. Algumas eram em laranja neon, outras em verde-limão. Você está brincando. Parece bem berrante, não é? Mas descontando a cor, as fibras de Connecticut combinam com as nossas. Nylon Dupont tipo 6.6, 10 filamentos por fio, finalizado com uma camada de silicone. Fale a respeito do caso de Connecticut, pediu Dean. Um acidente de paraquedismo. O paraquedas da vítima não abriu adequadamente. Apenas quando essas fibras laranja e verde-limão apareceram nas roupas do suspeito, é que o caso virou uma investigação de homicídio. Risoli olhou para a espectrografia RTA. É um paraquedas. Exatamente. O suspeito do homicídio de Connecticut sabotou o paraquedas da vítima na noite anterior. Esta RTA é característica de tecido de paraquedas. É resistente a esgarçamentos, resistente à água, facilmente dobrável e armazenável entre usos. É isso que o assassino que vocês estão procurando está usando para embrulhar suas vítimas. Risoli levantou os olhos para Erin. Um paraquedas, ecoou a detetive. Funciona como uma mortalha perfeita. Capítulo 19. Havia papéis por toda parte, pastas de arquivos abertas na mesa de reuniões, fotos de cenas criminais acumuladas como telhas lustrosas, páginas e mais páginas de bloco escritas à caneta. Embora esta fosse a era dos computadores, e houvesse alguns laptops ligados, telas tremeluzindo. Quando a informação verte abundantemente, os policiais ainda buscam pelo conforto do papel. Risoli tinha um laptop, mas deixará-o em sua mesa, preferindo rabiscar anotações. A página era um emaranhado de palavras, setas e quadradinhos enfatizando detalhes significativos. Mas havia ordem na bagunça e segurança na permanência da tinta. Ela virou para uma página limpa, tentando focar sua atenção na voz sussurrante do Dr. Zucker, tentando não se distrair pela presença de Gabriel Dean, que estava sentado ao lado dela, fazendo suas próprias anotações, mas numa letra muito mais bonita. Ela baixou os olhos para a mão de Dean, veias grossas saltando da pele enquanto ele apertava a caneta, a manga da camisa sobressaindo branca e bem passada da manga de seu paletó cinza. Ele entrará na reunião depois de Risoli e escolherá sentar-se ao lado dela. Isso significava alguma coisa. Não, Risoli. Isso significa apenas que havia uma cadeira vazia ao seu lado. Era uma perda de tempo, uma diversão, flagrar-se com esses pensamentos. Sentia-se dispersa, sua atenção escapando em direções diferentes, e até suas linhas estavam tortas na página. Havia mais 5 homens na sala, mas era apenas Dean que mantinha sua atenção. Agora ela conhecia seu cheiro e podia discerni-lo, frio e limpo, da sinfonia olfativa de loções de barbear. Risoli, que jamais usava perfume, estava cercada de homens que usavam. Ela baixou os olhos para o que acabará de escrever: mutualismo, simbiose com vantagem mútua para ambos ou todos os organismos envolvidos. A palavra que definia o pacto de Warren Hoyt com seu novo parceiro, o cirurgião e o dominador, operando como uma equipe, caçando e comendo carniças juntos. Warren Hoyt sempre trabalhou melhor com um parceiro, explicou o Dr. Zucker. É como ele caça. É a forma como ele costumava caçar com Andrew Capra, até a morte de Capra. Na verdade, Hoyt exige a participação de outro homem como parte de seu ritual. Mas no ano passado ele caçou sozinho, comentou Barry Frost. Ele não tinha um parceiro. De certo modo, tinha sim, discordou Zucker. Pense nas vítimas que ele escolheu, aqui em Boston. Todas elas eram mulheres que tinham sido atacadas sexualmente, não por Hoyt, mas por outros homens. Ele sente atração por mulheres feridas, mulheres marcadas pelo estupro. Aos seus olhos, isso deixou-as sujas, contaminadas, e portanto abordáveis. Bem no fundo, Hoyt sente medo de mulheres normais, e esse medo o torna impotente. Ele se sente fortalecido apenas quando pensa nelas como criaturas inferiores, destruídas simbolicamente. Quando ele caçava com Capra, era Capra quem atacava as mulheres. Só depois Hoyt usava seu bisturi. Só depois ele podia obter satisfação plena do ritual. Zucker olhou ao seu redor e viu cabeças assentindo em concordância. Com exceção de Dean, todos haviam trabalhado na investigação do cirurgião. Todos estavam familiarizados com a obra de Warren Hoyt. Zucker abriu uma pasta na mesa. Agora chegamos ao nosso segundo assassino, o dominador. Seu ritual é quase uma imagem espelhada do ritual de Warren Hoyt. Ele não sente medo de mulheres. Ele também não sente medo de homens. Inclusive ataca mulheres que vivem com parceiros. Não é apenas questão de uma presença inconveniente do marido ou namorado. Não, o dominador parece querer o homem lá, e ele vai preparado para lidar com ele. Uma arma de atordoamento e um rolo de silver tape para imobilizá-lo.
o posicionamento do homem de modo a forçá-lo a ver o que acontecerá em seguida. O dominador não mata simplesmente o homem, o que seria a atitude prática. Ele se excita em ter uma plateia, em saber que outro homem está ali para vê-lo tomar seu prêmio. E Warren Hoyt se excita em assistir, completou Rizzoli. Zucker fez que sim com a cabeça. Exatamente. Um assassino gosta de atuar, o outro gosta de assistir. É um exemplo perfeito de mutualismo. Esses dois homens são parceiros naturais. Seus desejos se complementam. Juntos, são mais eficientes. Eles podem controlar melhor sua presa. Eles podem combinar suas habilidades. Até mesmo enquanto Hoyt ainda estava na prisão, o dominador estava copiando as técnicas de Hoyt. Ele já estava tomando emprestados elementos da assinatura do cirurgião. Este era um ponto que Rizzoli reconhecera antes dos outros, mas ninguém na sala reconheceu esse detalhe. Talvez eles tivessem esquecido, mas ela não. Sabemos que Hoyt recebeu algumas cartas do público geral. Mesmo da prisão, ele conseguiu recrutar um admirador. Ele o cultivou, talvez até o tenha instruído. Um aprendiz, disse baixo Rizzoli. Zucker olhou para ela. É uma palavra interessante essa que você usou. Aprendiz. Alguém que adquire uma habilidade ou perícia sob a tutela de um mestre. Neste caso, a perícia da caça. Mas qual deles é o aprendiz? Perguntou Dean. E qual deles é o mestre? A pergunta de Dean enervou Rizzoli. Durante o último ano, Warren Hoyt havia representado o pior mal que ela podia imaginar. Num mundo repleto de caçadores, ninguém se igualava a ele. Agora Dean trouxe à baila uma possibilidade que ela não quisera considerar. Que o cirurgião fosse meramente um acólito de alguém ainda mais monstruoso. Qualquer que seja seu relacionamento, eles são mais eficazes como dupla do que individualmente, reiterou Zucker. E como dupla, é possível que o padrão de seus ataques mude. Como assim? Indagou Sleeper. Até agora, o dominador escolheu casais. Ele prepara o homem para ser sua plateia, alguém para vê-lo agir. Ele quer outro homem ali, para vê-lo tomar seu prêmio. Mas agora ele tem um parceiro, continuou Rizzoli. Um homem que irá assistir. Um homem que deseja assistir. Zucker concordou com a cabeça. Hoyt pode preencher o papel essencial na fantasia do dominador. O observador. A plateia. O que significa que da próxima vez eles talvez não escolham um casal, acrescentou Rizzoli. Eles poderiam escolher. Ela se calou, não querendo terminar o pensamento. Mas o que ele estava esperando para ouvir uma resposta na qual ele já havia pensado. O criminalista permaneceu sentado com a cabeça inclinada para o lado, olhos claros observando-a com intensidade arrepiante. Foi Dean quem proveu a resposta. Eles poderiam escolher uma mulher que morasse sozinha. Zucker fez que sim com a cabeça. Fácil de subjugar, fácil de controlar. Não precisando se preocupar com o marido, eles podem focar toda a atenção na mulher. Meu carro. Minha casa. Eu. Rizzoli entrou numa vaga do Pilgrim Hospital e desligou a ignição. Por um momento ela não saltou do carro. Permaneceu sentada com as portas fechadas, perscrutando a garagem. Como policial, ela sempre se considerará uma guerreira, uma caçadora. Jamais vira a si mesma como uma presa. Mas agora ela se viu comportando-se como uma presa, cautelosa como um coelho se preparando para deixar a segurança de sua toca. Ela, que sempre tinha sido destemida, estava reduzida a lançar olhares nervosos pela janela de seu carro. Ela, que havia aberto portas a chutes, que sempre participará do primeiro grupo de policiais a invadir a casa de um suspeito. Rizzoli olhou para si mesma no retrovisor e viu o rosto lívido, os olhos assustados, de uma mulher que ela mal conhecia. Não uma conquistadora, mas uma vítima. Uma mulher que ela desprezava. Abriu a porta do carro e saiu. Empertigou-se, encorajada pelo peso de sua arma, alojada contra seu quadril. Aqueles filhos da puta podiam vir. Ela estava preparada para eles. Subiu sozinha no elevador da garagem, coluna reta, orgulho superando o medo. Quando saiu novamente, viu outras pessoas. E agora sua arma pareceu desnecessária, até excessiva. Puxou para baixo o paletó de seu tailleur para manter o coldre oculto enquanto entrava no hospital, e juntou-se no elevador a um trio de estudantes de medicina com estetoscópio sobressaindo dos bolsos. Eles falaram entre si em linguajar médico, ignorando a mulher de aparência cansada entre eles. Sim, aquela com a arma oculta no quadril. No CTI, Rizzoli passou direto pelo balcão da recepcionista e foi até o cubículo 5. Ali ela parou, olhando intrigada através da divisória de vidro. Havia uma mulher deitada na cama de Corsac. Desculpe, senhora, chamou uma enfermeira. Visitas precisam se registrar. Rizzoli girou nos calcanhares. Onde está ele? Quem? Vince Corsac. Ele devia estar naquela cama. Sinto muito. Comecei a trabalhar às 3. Você devia me avisar se acontecesse alguma coisa. A esta altura, sua agitação atraíra a atenção de outra enfermeira que interveio rapidamente, falando no tom calmo de quem estava acostumada a lidar com parentes irritados. Senhora, o Sr. Corsac foi desentubado esta manhã. O que significa isso? O tubo na garganta dele.
O que o ajudava a respirar, nós o retiramos. Ele está passando bem agora. E o transferimos para a unidade de tratamento intermediário, no fim do corredor. Ela acrescentou, defensivamente. Mas nós telefonamos para a esposa do Sr. Corsac. Rizzoli pensou em Diane Corsac e em seus olhos vazios, e se perguntou se ela chegará mesmo a compreender o telefonema, ou se a informação simplesmente caíra como uma moeda num poço escuro. Quando chegou ao quarto de Corsac, estava mais calma e controlada. Olhou pela fresta da porta. Ele estava acordado e olhando para o teto. Sua barriga fazia volume por baixo dos lençóis. Os braços jaziam perfeitamente parados aos lados de seu corpo, como se tivesse medo de movê-los e perturbar o emaranhado de fios e tubos. Ei! Chamou ela baixinho. Ele olhou para ela e grasnou em resposta. Oi! Que tal uma visita? Em resposta, deu um tapinha na cama, um convite para ela se acomodar e ficar. Rizzoli arrastou uma cadeira até o lado da cama de Corsac e sentou. O olhar de Corsac levantara-se de novo, não para o teto, como ela pensara inicialmente, mas para um monitor cardíaco que estava instalado no canto do quarto. Um eletrocardiograma piscava através da tela. Aquele é o meu coração, disse ele. O tubo deixará o rouco, e o que ele disse saiu praticamente num sussurro. Parece que está batendo bem, comentou Rizzoli. É. Houve silêncio enquanto ele mantinha o olhar fixado no monitor. Rizzoli viu o buquê de flores que ela mandara naquela manhã sobre sua mesa de cabeceira. Era o único vaso no quarto. Ninguém mais pensara em mandar-lhe flores. Nem mesmo sua esposa. Ontem conheci a Diane, contou Rizzoli. Corsac olhou para ela, e então rapidamente desviou o olhar, mas não antes que ela pudesse ver a tristeza em sua expressão. Acho que ela não lhe contou. Ela não esteve aqui hoje, disse, dando de ombros. Ela deve vir mais tarde. O cacete que ela vai vir. A resposta pegou Rizzoli de surpresa. Talvez ele também tivesse surpreendido a si mesmo, porque estava com o rosto subitamente ruborizado. Eu não devia ter dito isso. Você pode dizer o que quiser para mim. Ele olhou novamente para o monitor e suspirou. Certo, mas é uma merda. O que é uma merda? Tudo. Eu passo a vida inteira fazendo o que acho que é certo. Levo o pagamento todo para casa. Dou à filha tudo que ela quer. Nunca aceito subornos, nem mesmo uma vez. E de repente eu me vejo com 54 anos e bum. Meu próprio coração se vira contra mim. E eu estou deitado de costas, pensando, de que adiantou tudo isso? Eu segui as regras e acabei com uma filha fracassada que ainda liga para o papai sempre que precisa de dinheiro. E uma esposa que fica doidona com qualquer porcaria que consegue comprar na farmácia. Eu não posso competir com o príncipe Vale 1. Sou apenas o cara que coloca um teto em cima da cabeça dela e paga todos os remédios. Ele soltou uma risada resignada, amarga. Porque você ainda está casado. Qual é a alternativa? Estar solteiro. Estar sozinho, você quer dizer. Pronunciou a palavra sozinho como se fosse a pior de todas as opções. Algumas pessoas fazem escolhas torcendo pelo melhor. Corsac fizera uma escolha simplesmente para evitar o pior. Ele olhou para seu monitor cardíaco, o símbolo tremeluzente de sua mortalidade. Boas ou más escolhas, todas elas tinham conduzido a este momento, a este quarto de hospital, onde o medo fazia companhia ao arrependimento. E onde eu estarei com a idade dele? Rizzoli. Deitada numa cama de hospital, lamentando as escolhas que fiz, desejando ter seguido outro caminho. Ela pensou em seu apartamento silencioso com suas paredes vazias, sua cama solitária. Como sua vida seria melhor que a de Corsac. Fico com medo de que ela pare, confessou ele. Você sabe, a linha reta. Isso me deixa cagando de medo. Pare de olhar. Se eu parar de olhar, quem vai ficar vigiando? As enfermeiras estão observando no posto delas. Elas também têm monitores lá, sabia? Mas elas estão realmente assistindo. Ou estão apenas vendo o tempo passar, falando sobre compras, namorados e merdas desse tipo. O que está em jogo aqui é o meu coração. Elas também têm sistemas de alarme. Se acontecer qualquer coisa minimamente irregular, a máquina delas começa a bipar. Ele olhou para ela, desconfiado. Tem certeza? Qual é o problema? Não acredita em mim? Sei lá. Eles se entreolharam por um momento, e Rizzoli sentiu-se envergonhada. Rizzoli não tinha qualquer direito de esperar que ele confiasse nela, não depois do que havia acontecido no cemitério. A visão ainda a assombrava, a visão de Corsac, caído sozinho e abandonado na escuridão. E ela, tão egoísta, tão alheia a tudo que não fosse a perseguição. Ela não podia encará-lo, e baixou os olhos, focando o braço carnudo do policial, marcado com esparadrapos e tubos intravenosos. Eu sinto muito, disse Rizzoli. Meu Deus, eu sinto muito mesmo. Pelo quê? Por não ter cuidado de você. Do que você está falando? Não lembra? Ele balançou a cabeça. Ela parou, subitamente percebendo que ele realmente não lembrava. Que ela podia parar de falar agora e ele jamais saberia que ela o havia abandonado. O silêncio podia ser a saída mais fácil, mas ela sabia que não conseguiria viver com o fardo. Do que você lembra? Sobre a noite no cemitério? Perguntou. A última coisa.
A última coisa. Eu estava correndo. Acho que a gente estava correndo. Não estava. Caçando o assassino. O que mais? Lembro de estar puto dentro da roupa. Por quê? Ele resfolegou. Porque não conseguia acompanhar uma garota. E depois, ele deu de ombros. Apenas isso. Essa é a última coisa que eu lembro. Depois lembro daquelas enfermeiras enfiando os malditos tubos pela minha. Ele parou. Eu acordei bem. E acredite, logo deixei isso bem claro para as enfermeiras. Um momento de silêncio, Corsa com os olhos teimosamente fixados no monitor do eletrocardiograma. Então ele disse, com desgosto: acho que eu fudi a perseguição. Isso pegou Risoli de surpresa. Corsac, veja só isto. Ele apontou para sua barriga enorme. Parece que engoliu uma porcaria de bola de basquete. É isso que parece. Ou estou grávido de 15 meses. Não consigo nem vencer uma corrida com uma garota. Já fui bem rápido, sabia? Era forte como um cavalo. Não era como sou agora. Você devia ter me visto naquela época, Risoli. Não iria me reconhecer. Aposto que você nem acredita, não é? Porque pode apenas me ver como sou agora. Um monte de merda inútil. Cigarro demais, comida demais, bebida demais, acrescentou mentalmente Risoli. Apenas um saco de banha. Ele deu um tapa furioso na barriga. Corsac, ouça com atenção. Quem fudeu tudo fui eu, e não você. Ele olhou para ela, claramente confuso. No cemitério, estávamos os dois correndo, caçando o que a gente achava que era o assassino. Você estava logo atrás de mim. Podia ouvir você ofegando, tentando me acompanhar. Disso você não precisa me lembrar. E de repente você não estava lá. Simplesmente não estava lá. Mas eu continuei correndo, e foi tudo perda de tempo. Não era o assassino. Era o agente Dean, investigando o perímetro. O assassino já tinha fugido. Estávamos correndo atrás de porcaria nenhuma, Corsac. Apenas sombras. Só isso. Ele permaneceu calado, aguardando o resto da história. Ela se forçou a prosseguir. Nessa hora eu devia ter ido procurar por você. Devia ter percebido que você não estava por perto. Mas as coisas fugiram ao controle. E eu não estava pensando direito. Não parei para me perguntar onde você... Ela suspirou. Eu não sei quanto tempo levei para lembrar. Talvez tenham sido apenas alguns minutos. Mas eu acho que foi muito mais. E durante esse tempo todo você ficou caído lá, atrás de uma das lápides. Demorei muito a começar a procurar por você. A lembrar. Mais silêncio. Risoli se perguntou se Corsac ouvirá qualquer coisa que ela dissera, porque tinha começado a brincar com seu tubo intravenoso. Era como se ele não quisesse olhar para ela e estivesse tentando concentrar-se em outra coisa. Corsac, que é? Não tem nada a dizer. Tenho. Esqueça isso. É tudo o que tenho a dizer. Eu me sinto uma idiota. Por quê? Porque estava fazendo seu trabalho. Porque eu devia estar cuidando do meu parceiro. E desde quando sou seu parceiro? Naquela noite você era. Ele riu. Naquela noite eu era um estorvo. Uma bola de ferro de 2 toneladas acorrentada a você, te atrasando. Enquanto você estava toda encucada por não ter cuidado de mim, eu estava deitado aqui, puto da vida por não ter conseguido fazer meu trabalho. Pensei em todas as mentiras que tenho contado a mim mesmo. Está vendo esta pança? Mais uma vez bateu na barriga. Ela ia desaparecer. Sim, eu acreditei nisso. Que um dia desses ia fazer dieta e me livrar deste pneu de caminhão. Mas em vez disso apenas comprei calças cada vez maiores. Fiquei me dizendo que esses fabricantes de roupas estavam errando os tamanhos. Daqui a uns 2 anos estarei usando calças de palhaço. Que nem o Bozó. E nem uma tonelada de Eslax e pílulas de água vai me ajudar a passar nos exames físicos. Você fez isso. Tomou pílulas para passar nos exames. Não vou te dizer nem que sim nem que não. Apenas que este problema do coração não foi nenhuma surpresa. Não posso dizer que não fui avisado. Mas agora que aconteceu estou puto da vida. Resfolegou com raiva. Olhou novamente para o monitor. Agora estou com o coração todo fudido. Ficaram calados por um momento, assistindo ao eletrocardiograma, esperando que o coração dele reduzisse o ritmo. Risoli nunca prestara muita atenção ao batimento cardíaco de seu peito. Enquanto observava o padrão traçado por Corsac, tomou ciência de sua própria pulsação. Sempre considerará seu batimento cardíaco uma coisa garantida. E agora se perguntou como seria ficar atenta a cada batida, com medo de que a próxima não chegasse. Que o pulsar vital em seu peito pudesse parar de repente. Olhando para Corsac, cujo olhar ainda estava grudado no monitor, ela pensou: ele não está apenas com raiva, está aterrorizado. De repente ele sentou reto, mão voando ao peito, olhos arregalados de pânico. Chame a enfermeira. Chame a enfermeira. O quê? O que é? Não ouviu o alarme. É o meu coração. Corsac, é apenas o meu bip. O quê? Ela desprendeu o bip do cinto e desligou o alarme. Mostrou a ele a telinha digital com o número de telefone. Está vendo? Não é seu coração. Ele afundou nos travesseiros. Meu Deus! Tire essa coisa daqui. Podia ter misturado a coronária.
Posso usar este telefone? Ele estava deitado com a mão pressionando o peito, o corpo inteiro flácido de alívio. Sim, sim. Ela pegou o telefone e discou. Uma familiar voz fantasmagórica atendeu. Instituto Médico Legal. Doutora. Islis falando. Risoli. O detetive Frost e eu estamos examinando uma série de chapas de raio-x dentárias em meu computador. Estreitamos aquela lista que a ANSIC nos mandou de mulheres desaparecidas na área de New England. Recebi este arquivo por e-mail da Polícia Estadual do Maine. Qual era o caso? Um sequestro-assassinato de 2 de junho do ano passado. A vítima de assassinato foi Kenneth White, 36 anos. A sequestrada foi sua esposa, Marla Jean, 34. Estamos olhando os raios-x dos dentes de Marla. Encontramos a raquítica. Combina, respondeu Islis. Sua garota agora tem um nome, Marla Jean White. Eles estão enviando os registros dela por fax agora. Espere. Disse que este sequestro-assassinato foi no Maine. Uma cidade chamada Blue Hill. Frost disse que já esteve lá. Fica a 5 horas de carro. O assassino desconhecido tem um campo de caça bem maior do que achávamos. Frost quer falar com você. A voz alegre de Frost entrou na linha. Oi, já comeu rolinho de lagosta? Que? Podemos comer rolinhos de lagosta no caminho. Tem um restaurante fantástico em Lincolnville Beach. Se sairmos daqui amanhã às 8, podemos chegar lá na hora do almoço. Meu carro ou o seu? Podemos ir no meu. Fez uma pausa. E não conseguiu deixar de acrescentar. Dean provavelmente vai querer ir conosco. Houve uma pausa. Está certo, respondeu finalmente Frost, sem entusiasmo. Se você acha, vou ligar para ele. Enquanto desligava, Risoli pôde sentir Corsac olhando para ela. Então o senhor FBI é parte da equipe agora. Ela o ignorou e discou o número do celular de Dean. Quando isso aconteceu? Ele é apenas mais um recurso. Não era o que você pensava dele antes. Tivemos uma oportunidade de trabalharmos juntos desde então. Não me diga. Você viu o outro lado dele. Ela fez um gesto para que Corsac se calasse quando a ligação foi atendida. Mas, no lugar da voz de Dean, uma mensagem gravada entrou na linha. O assinante não está disponível neste momento. Ela desligou e olhou para Corsac. E isso é problema. É você que parece estar com um problema. Consegue uma pista nova e mal PUD esperar para telefonar para o seu novo parceiro do FBI. O que está acontecendo? Não está acontecendo nada. Não é o que me parece. O rosto de Risoli ficou quente. Ela não estava sendo honesta com ele e ambos sabiam disso. Ao discar o número do celular de Dean, ela sentirá a pulsação acelerar, e sabia exatamente o que isso significava. Era como uma viciada tomando seu pico, incapaz de se conter de telefonar para ele. Dando as costas para o olhar recriminador de Corsac, deparou-se com a janela enquanto telefonava para seu hotel. Colonnade, atenderam. Podem me passar para um dos seus hóspedes. Ele se chama Gabriel Dean. 1 minuto, por favor. Enquanto esperava, ela tentou pensar nas palavras certas para dizer a ele. O tom de voz adequado. Controlado. Profissional. Uma policial. Você é uma policial. O telefonista voltou à linha. Sinto muito, mas o senhor Dean não é mais hóspede nosso. Risoli franziu o senho, mão apertando o fone. Ele deixou um número? Não há nenhum listado. Risoli olhou pela janela, olhos subitamente ofuscados pelo sol poente. Quando ele fechou a conta. Faz 1 hora. Capítulo 20. Risoli fechou a pasta que continha as páginas enviadas por fax da Polícia Estadual do Maine e olhou pela janela para as árvores que corriam lá fora, para o vislumbre ocasional de uma casa de fazenda branca entre as árvores. Ler no carro sempre a deixava enjoada, e os detalhes do desaparecimento de Marla Jean White apenas intensificavam seu desconforto. O almoço que eles tinham feito no caminho não ajudara a situação. Frost estava louco para comer rolinhos de lagosta num dos quiosques de beira de estrada, e embora ela tivesse gostado da comida na hora, a maionese agora estava revirando em seu estômago. Ficou olhando para a estrada à frente, esperando a náusea passar. Ajudava o fato de que Frost era um motorista calmo e controlado que não fazia movimentos inesperados, cujo pé ficava firme no acelerador. Risoli sempre fora uma apreciadora da previsibilidade absoluta de Frost, mas nunca tanto quanto agora, quando ela estava se sentindo tão nauseada. Quando estava se sentindo melhor, Risoli começou a tomar notas da beleza natural do lado de fora da janela do carro. Ela nunca havia se aventurado a esta região do Maine. O mais ao norte que já chegará tinha sido aos 10 anos de idade, quando fora de carro com sua família até Old Orchard Beach no verão. Lembrava-se de uma ponte coberta, de brinquedos de parque de diversões, de algodão doce azul e espigas de milho. E lembrava de caminhar até o mar e sentir como a água era fria. Mesmo assim ela continuará avançando na água, precisamente porque sua mãe alertara-a a não fazer isso. É frio demais para você, Jane, dissera Angela. Continue na areia quente.
E então os irmãos de Jane tinham feito coro. É isso mesmo, Jane. Você vai congelar suas pernas finas de pelicano. Portanto, é claro que ela havia entrado na água, caminhando de cara emburrada até onde o mar beijava a areia. Ao entrar, a água fizera arfar de agonia. Mas não era a pinicada da água fria que permaneceria em suas lembranças por todos os anos seguintes. Era o calor dos olhares de seus irmãos enquanto a observavam da praia, fazendo troça, desafiando-a a avançar ainda mais naquele frio sufocante. Então ela avançou mar adentro, água subindo até suas coxas, cintura, ombros, caminhando sem hesitação, sem nem parar para abraçar a si mesma. Ela avançara porque não era dor a sensação que mais temia, era humilhação. Agora Old Orchard Beach estava a 160 quilômetros atrás deles e ela percebia que, do carro, a vista não parecia em nada com o Maine de sua infância. Longe da costa como eles estavam, não havia parques de diversões ou pontes cobertas. Em vez disso ela via árvores, ocasionalmente, uma vila, cada qual ancorada em torno de uma igrejinha branca. Alice e eu costumamos vir de carro até aqui todo mês de julho, contou Frost. Nunca estive aqui. Nunca? Ele olhou para ela com uma expressão surpresa que ela considerou irritante. Uma expressão que dizia, onde você esteve? Nunca tive motivos para vir, esclareceu ela. Os pais da Alice têm um lote de acampamento na ilha Little Deer. A gente costuma ficar lá. Engraçado. Nunca pensei na Alice como o tipo de mulher que gosta de acampar. Bem, eles chamam o lugar de lote de acampamento, mas na verdade tem uma pré-fabricada montada lá. Banheiros de verdade e água quente. Frost riu. Alice ficaria louca se tivesse de mijar no mato. Só animais deviam mijar na floresta. Gosto de florestas. Eu moraria aqui, se pudesse. E perder toda a excitação da cidade grande. Frost balançou a cabeça. Vou te dizer do que eu não sentiria falta. Das coisas ruins. Coisas que fazem você se perguntar o que está errado com as pessoas. Acha que é melhor aqui? Ele se calou. Olhar fixo na estrada. Um tapete contínuo de árvores correndo pelas janelas. Não, respondeu finalmente. Afinal, é por causa disso que estamos aqui. Ela olhou para as árvores e pensou. O assassino desconhecido também veio para cá. O dominador, à procura de uma presa. Deve ter dirigido por esta mesma estrada. Talvez olhado para essas mesmas árvores ou parado para comer naquele quiosque de lagosta na beira da estrada. Nem todos os predadores são encontrados nas cidades. Alguns vagam por estradas secundárias ou passeiam em cidadezinhas, a terra das vizinhanças confiáveis e das portas destrancadas. Teria ele vindo passar férias aqui e simplesmente visto uma oportunidade que não poderia deixar passar. Predadores também saem de férias. Viajam pelo campo e desfrutam do cheiro do mar, como todo mundo. Eles são perfeitamente humanos. Lá fora, através das árvores, ela começou a ter vislumbres de mar e rochas de granito, uma paisagem irregular que ela teria apreciado mais se não soubesse que o assassino também o fizera. Frost reduziu a velocidade e esticou o pescoço para a frente, enquanto perscrutava a estrada. Perdemos o retorno. Que retorno? A gente devia ter virado à direita na Cranberry Ridge Road. Eu não vi. Estamos dirigindo a tempo demais. Já devia ter aparecido. Já estamos atrasados. Eu sei. É melhor biparmos o Gorma. Dizer a ele que os ratos da cidade estão perdidos no campo. Rizzoli abriu o celular e fez cara feia ao ver que o sinal estava fraco. Acha que este bip vai funcionar aqui? Espere. Acho que estamos com sorte. À frente deles, um veículo com a placa oficial do estado de Maine estava estacionado na lateral da estrada. Frost parou ao lado dele, e Rizzoli baixou sua janela para falar com o motorista. Antes que ela pudesse se apresentar, o homem gritou para eles. Ei, vocês são os policiais de Boston. Como adivinhou? Quis saber Rizzoli. Placas de Massachusetts. Achei que vocês tinham se perdido. Sou o detetive Gorman. Rizzoli e Frost. Nós já íamos bipar para você para pedir orientações. Sem Gorman para mostrar o caminho, eles teriam perdido Cranberry Ridge completamente. Era uma estrada de terra escavada através da floresta, marcada apenas por uma placa num poste. Estrada 24. Passaram por bosques, atravessaram um denso túnel de árvores que ocultava toda a vista e seguiram uma estrada que coleava loucamente. Então o bosque deu lugar a uma explosão de luz solar e eles viram jardins e um campo de grama verde, subindo até uma casa grande no topo da colina. A vista encantou tanto Frost que ele abruptamente reduziu a velocidade para admirá-la. Vendo aquela estrada de terra vagabunda, você pensa que ela levaria até uma cabana ou um trailer, comentou ele. Nunca uma coisa assim. Talvez esse seja o propósito da estrada de terra vagabunda. Afastar a gentalha? É. Só que não funcionou, não é mesmo? Quando pararam atrás do carro de Gorman, ele já estava de pé no caminho de acesso, esperando para cumprimentar os dois. Como Frost, estava vestido num terno, mas o seu estava bem largo, como se ele tivesse perdido muito peso desde que o comprara. Seu rosto também refletia alguma antiga mazela, a pele pálida e flácida. Ele deu a Rizzoli uma pasta de cartolina e uma fita de vídeo. Vídeo da cena do crime, explicou.
Estamos mandando copiar o resto dos arquivos para vocês. Estou com alguns no meu porta-malas. Podem pegá-los quando saírem. A doutora Isles vai mandar para você o relatório final sobre os restos, anunciou Rizzoli. Causa da morte. Ela balançou a cabeça. Estava reduzido a um esqueleto. Não foi possível determinar. Gorman suspirou e olhou para a casa. Bem, pelo menos eu sei onde Marla está agora. Era isso que estava me deixando maluco. Fez um gesto na direção da casa. Não há muito lá dentro para ver. O lugar foi todo limpo. Mas vocês pediram. Quem está morando aqui agora? Indagou Frost. Ninguém. Não desde o assassinato. Casa bonita demais para estar vazia. Está presa na justiça. Mesmo se eles conseguirem colocar a casa no mercado, duvido que seja vendida. Subiram os degraus até uma varanda onde folhas haviam se depositado e vasos de gerânios mortos pendiam das calhas. Aparentemente ninguém varria ou molhava as plantas há semanas, e um ar de negligência envolvia a casa. Não venho aqui desde julho, disse Gorman enquanto pegava um chaveiro e procurava pela chave certa. Só voltei a trabalhar na semana passada, e ainda estou tentando entrar no ritmo. Hepatite acaba com você. E olha que tive uma variação branda, tipo A. Pelo menos não me matou. Olhou para seus visitantes. Ouçam meu conselho. Não comam mariscos no México. Finalmente ele achou a chave certa e destrancou a porta. Entrando, Rizzoli inalou os odores de tinta fresca e cera de assoalho, cheiros de uma casa revistada e desinfetada. E depois abandonada, pensou ela, olhando para as formas fantasmagóricas dos móveis cobertos por lençóis. Soalhos de carvalho branco reluziam como vidro polido. Luz entrava através de janelas do chão ao teto. Aqui, no topo da montanha, eles estavam empoleirados sob a floresta densa, e a paisagem seguia assim até Blue Hill Bay. Um jato traçou uma linha branca no céu azul, e, abaixo, um barco deixava um rastro na superfície da água. Ela ficou parada por um momento na janela, olhando para a mesma vista que Marla Jean White de certo também apreciara. Fale sobre essa gente. Vocês leram as fichas que passei por fax. Sim, mas através delas não fiquei conhecendo bem quem eles eram. Bem, isso não é de admirar. Ela se virou para olhá-lo e ficou impressionada com o brilho amarelo em seus olhos. O sol vespertino parecia enfatizar o tom doentio de sua pele. Vamos começar por Kenneth, sugeriu Rizzoli. O dinheiro é todo dele, não é verdade? Gorman fez que sim com a cabeça. Ele era um babaca. Isso eu não li no relatório. Algumas coisas não podem ser ditas em relatórios. Mas esse é o consenso geral na cidade. Você sabe, temos muita gente como Kenny aqui. Blue Hill agora é o refúgio predileto dos ricaços de Boston. A maioria é gente boa. Mas de vez em quando aparece um Kenny White que faz o jogo de você sabe com quem está falando. Sim, todos eles sabiam com quem estavam falando. Com um cara com o rabo entupido de dinheiro. E de onde veio o dinheiro? Dos avós. Indústria de exportações? Acho. Kenny certamente nunca ganhou um centavo trabalhando na vida, mas ele sabia como gastar o dinheiro. Tinha um belo Inclay lá no porto. E costumava ficar indo e voltando de Boston na sua Ferrari vermelha. Até que ele perdeu a carteira e teve o carro apreendido. Multas demais. Gorman grunhiu. Acho que isso resume bem Kenneth White III. Muito dinheiro, pouco cérebro. Que desperdício, comentou Frost. Você tem filhos? Frost balançou a cabeça. Ainda não. Se quiser botar um bando de filhos inúteis no mundo, tudo que precisa fazer é deixar dinheiro para eles. Sentenciou Gorman. E quanto a Marla Jean? Perguntou Rizzoli. Ela lembrou dos restos mortais da raquítica na mesa de autópsia. As tíbias curvadas, o osso externo deformado, evidências ósseas de uma infância pobre. Ela não começou a vida com dinheiro. Começou? Gorman balançou a cabeça negativamente. Ela cresceu numa cidade de mineração de carvão, lá em West Virginia. Veio para cá trabalhar como garçonete durante o verão. Foi assim que conheceu Kenny. Acho que ele se casou com Marla porque ela era a única que aguentava as babaquices dele. Mas o casamento não parecia muito feliz, ainda mais depois do acidente. Acidente? Alguns anos atrás Kenny estava dirigindo de cara cheia, como de costume. Meteu o carro numa árvore. Ele saiu sem o arranhão. Era um sortudo. Mas Marla Jean ficou 3 meses no hospital. Deve ter sido aí que ela quebrou o osso da coxa. Ela tinha um pino cirúrgico no fêmur. E 2 vértebras fundidas. Gorman assentiu. Ouvi dizer que ela estava mancando. Uma pena. Porque era uma mulher muito bonita. E mulheres feias podem mancar que ninguém se importa, pensou Rizzoli, mas segurou a língua. Ela caminhou até uma parede de prateleiras embutidas e estudou uma fotografia de um casal em trajes de banho. Eles estavam parados numa praia, água turquesa beijando seus tornozelos. A mulher tinha um corpo esguio, quase infantil, com cabelos marrom escuros caindo nos ombros. Agora cabelo de cadáver, pensou Rizzoli. O homem tinha cabelos louros, cintura já engrossando, músculos ficando flácidos.
O que devia ter sido um rosto atraente estava arruinado por uma expressão vaga de desprezo. O casamento era infeliz? Indagou Risoli. Foi isso que a empregada me disse. Depois do acidente, Marla Jean não queria viajar muito. Kenny só conseguia arrastá-la até Boston. Mas Kenny estava acostumado a viajar para Saint Bart todo mês de janeiro, e assim a deixava aqui, sozinha. Sujeito bacana ele, hein? Ironizou Gorman. Marla Jean tinha uma empregada que fazia compras para ela, limpava a casa, dirigia para ela. Marla Jean não gostava de dirigir. É bem solitário aqui em cima, mas a empregada achava que Marla Jean parecia mais feliz quando Kenny não estava. Gorman fez uma pausa. Tenho de admitir, depois que encontramos Kenny, que me ocorreu que talvez Marla Jean tivesse cometido o crime, completou Risoli. Isso sempre foi a primeira consideração. Pegou um lenço para enxugar o rosto. Vocês estão achando aqui muito quente. Está morno. Não fico bem nestes dias quentes. O corpo ainda está descompensado. Mas é isso que dá comer mariscos no México. Atravessaram a sala de estar. Passaram pelas formas fantasmagóricas de móveis cobertos por lençóis e uma enorme lareira de pedra diante da qual havia uma pequena pilha de cepos partidos. Combustível para alimentar as chamas de uma noite fria do Maine. Gorman levou-os até uma área da sala onde havia apenas chão vazio e a parede branca não estava decorada. Risoli olhou para a camada fresca de tinta e os pelos em sua nuca se arrepiaram. Ela baixou os olhos para o chão e viu que o carvalho estava mais pálido ali, esfregado e reenvernizado. Mas não é fácil apagar sangue. Se escurecessem a sala e borrifassem luminol, o soalho ainda gritaria com sangue. Seus vestígios químicos entranhados tão profundamente nas ranhuras da madeira que jamais seriam completamente apagados. Puseram Kenny sentado ali. Gorman apontou para a parede recém-pintada. Pernas estendidas à frente, braços presos atrás. Pulsos e tornozelos amarrados com silver tape. Um único corte no pescoço, feito com faca tipo Rambo. Não havia mais ferimentos? Perguntou Risoli. Apenas o pescoço. Como uma execução. Marcas de pistola de atordoamento? Gorman fez uma pausa. Ele estava aqui há 2 dias quando a empregada o achou. 2 dias quentes. A essa altura a pele estava com uma aparência nada boa. Para não mencionar o cheiro. Uma marca de pistola de atordoamento pode ter passado despercebida. Vocês examinaram este soalho sob uma fonte de luz alternativa. Havia uma sangueira danada aqui. Não tenho certeza do que teríamos visto sob uma luma light. Mas está tudo no vídeo da cena criminal. Ele olhou em torno e encontrou o televisor e o videocassete. Por que não damos uma olhada? Pode responder a maioria das suas perguntas. Risoli caminhou até o televisor. Apertou o botão ou inseriu a fita na ranhura. A Home Shopping Network apareceu na tela, oferecendo, por apenas $99,95, um colar com pendente de zircônio que reluzia no pescoço de cisne de uma modelo. Essas coisas me deixam doida, reclamou Risoli, atrapalhando-se com os 2 controles remotos diferentes. Nunca aprendi a programar o meu. Ela olhou para Frost. Ei, não me peça. Gorman suspirou e pegou o controle remoto. A modelo de colar subitamente desapareceu, substituída por uma visão do caminho de acesso dos Whites. Vento sibilou no microfone, distorcendo a voz do operador de câmera enquanto ele declarou seu nome, Detetive Pardee, a hora, data e localização. Eram 5 da tarde de 2 de junho, um dia tempestuoso, com árvores curvando-se ao vento forte. Pardee virou a câmera para a casa e começou a galgar os degraus, a imagem da câmera balançando no televisor. Risoli viu gerânios florescendo em vasos, os mesmos gerânios que agora estavam secos. Uma voz chamou por Pardee, e a tela ficou vazia por alguns segundos. A porta da frente foi encontrada destrancada, esclareceu Gorman. A doméstica disse que isso não era incomum. Os moradores daqui costumam deixar as portas destrancadas. Ela deduziu que havia alguém em casa porque Marla Jean nunca ia a lugar nenhum. Bateu primeiro, mas ninguém atendeu. Uma imagem nova apareceu abruptamente na tela do televisor, a câmera apontada através da porta aberta, direto para a sala de estar. Deve ter sido isto que a empregada registrou ao abrir a porta. Enquanto o fedor e o horror derramavam-se sobre ela. Ela deve ter dado, talvez, um passo para dentro da casa, continuou Gorman. Viu Kenny sentado com as costas na parede do fundo. E aquele sangue todo. Não lembra de ter visto mais nada. Quis apenas sair correndo dali. Pulou no seu carro e pisou tão fundo no acelerador que seus pneus deixaram sulcos no cascalho. A câmera moveu-se para dentro da casa e fez uma panorâmica pela mobília, fechando no evento principal. Kenneth White III, vestido apenas de cuecas, cabeça caída no peito. O começo da decomposição já havia deformado suas feições. O abdômen cheio de gás estava estufado como um balão. O rosto estava tão inchado que não parecia humano. Mas não foi o rosto que chamou a atenção de Risoli. Foi o objeto de incongruente delicadeza pousado sobre suas coxas. A gente não entendeu o que significava aquilo, contou Gorman. Para mim era algum tipo de artefato simbólico. Foi assim que o classifiquei.
Uma forma de ridicularizar a vítima. Olhe para mim, todo amarrado, com esta xícara ridícula no meu colo. Era exatamente o que uma esposa faria com o marido, para demonstrar o quanto o desprezava. Ele suspirou. Mas isso era quando eu pensava que Marla Jean era assassina. A câmera afastou-se do cadáver e agora estava seguindo o corredor, retraçando os passos do assassino, rumo ao quarto onde Kenny e Marla tinham dormido. A imagem tremia como a visão nauseante que se tem pela escotilha de um navio numa tempestade. A câmera parou em cada porta para oferecer um vislumbre do interior. Primeiro um banheiro, depois um quarto de hóspedes. À medida que ela avançava pelo corredor, a pulsação de Risoli acelerava. Sem perceber, ela estava se aproximando do televisor como se fosse ela, e não Pardey, que caminhava pelo longo corredor. Subitamente uma visão do quarto principal apareceu na tela. Janelas com cortinas verdes, uma penteadeira e um guarda-roupas, ambos pintados em branco, e a porta do closet. Uma cama de 4 pilares, os lençóis puxados para trás, praticamente desnudando-a. Foram pegos de surpresa enquanto dormiam, informou Gorman. O estômago de Kenny estava praticamente vazio. Na hora em que foi morto, ele não comia há pelo menos 8 horas. Risoli aproximou-se mais do televisor, olhar perscrutando rapidamente a tela. Agora Pardey deu as costas para o corredor. Rebobine, instruiu Risoli. Por quê? Perguntou Gorman. Apenas volte. Para quando vimos o quarto pela primeira vez. Gorman deu o controle remoto para Risoli. É todo seu. Risoli apertou o rewind, e a fita zumbiu para trás. Mais uma vez Pardey estava no corredor, aproximando-se do quarto principal. Mais uma vez a imagem voltou-se para a direita, fazendo uma panorâmica lenta pela penteadeira, pelo guarda-roupas, pelas portas do closet, e então focaram na cama. Agora Frost estava de pé ao lado dela, procurando pela mesma coisa. Ela apertou pausa. Não está ali. O que não está? Perguntou Gorman. A camisola dobrada. Ela se virou para ele. Não encontrou nenhuma, nem sabia que devia ter encontrado. Faz parte da assinatura do dominador. Ele dobra as roupas de dormir. Coloca as roupas bem à mostra como um símbolo de seu controle. Se foi ele, então não fez isso aqui. Todo o resto combina com ele. A silver tap, a xícara no colo, a posição da vítima masculina. O que você vê é o que nós encontramos. Tem certeza de que nada foi movido antes da gravação? A pergunta foi formulada sem o menor tato, e Gorman fez cara de quem não gostou. Bem, acho que sempre é possível que o primeiro policial na cena tenha entrado aqui e decidido mudar os objetos de lugar, apenas para tornar as coisas mais interessantes para a gente. Frost, sempre o diplomata, estava acostumado a aplacar os ânimos atiçados por Risoli. Não é como se este assassino seguisse uma lista ao pé da letra. Parece que desta vez ele variou um pouco. Se for o mesmo cara, objetou Gorman. Risoli deu as costas para o televisor e, mais uma vez, olhou para a parede onde Kenny morrera e inchara lentamente ao calor. Pensou nos IAGs e nos Gants, em Silvertap e em vítimas adormecidas, na teia de detalhes que amarrava estes casos uns aos outros. Mas aqui, nesta casa, o dominador ignorou um passo. Ele não dobrou as roupas de cama. Porque ele e Hoyt ainda não eram uma dupla. Ela se lembrou da tarde na casa dos IAGs, quando seu olhar congelou na camisola de Gail Jäger, e lembrou da sensação arrepiante de familiaridade. O cirurgião e o dominador só começaram sua aliança com os IAGs. Esse foi o dia em que eles me atraíram para o jogo, com uma camisola dobrada. Mesmo da prisão, Warren Hoyt conseguiu me enviar seu cartão de visitas. Ela olhou para Gorman, que se acomodara numa das cadeiras cobertas por lençóis e estava mais uma vez enxugando o suor da face. Este encontro já o havia deixado exausto, e ele estava minguando diante dos olhos dos detetives da cidade. Você nunca identificou nenhum suspeito? Indagou Risoli. Não conseguimos botar a carapuça em nenhum. E olha que fizemos 400 ou 500 entrevistas. E os Whites, até onde você sabe, não estavam familiarizados nem com os IAGs nem com os Gants. Esses nomes não apareceram em nossas investigações. Olha, dentro de 1 ou 2 dias você vai receber cópias de todos os nossos arquivos. Vai poder comparar todas as suas informações com as nossas. Gorman dobrou o lenço e o colocou de volta no bolso da jaqueta. Talvez seja bom checar com o FBI também, acrescentou. Ver se eles têm alguma coisa a acrescentar. Risoli ficou calada por alguns segundos antes de perguntar. O FBI? Mandamos um relatório para eles na época do crime. Um agente da unidade comportamental deles veio aqui. Passou algumas semanas monitorando nossa investigação e depois voltou para Washington. Não ouvi um pio dele desde então. Risoli e Frost se entreolharam. Ela viu seu próprio pasmo refletido nos olhos dele. Lentamente Gorman levantou da cadeira e pegou suas chaves, sinal de que gostaria de findar esta reunião. Foi apenas enquanto ele estava caminhando até a porta que Risoli finalmente encontrou forças para formular a questão óbvia. Ainda que ela não quisesse ouvir a resposta. O agente do FBI que apareceu aqui. Lembra o nome dele? Gorman parou no vão da porta, roupas pendendo de seu corpo esquelético. Sim.
O nome dele era Gabriel Dean.